O Bolsonaro não tem mesmo tempo para descansar nem no feriado de uma sexta-feira. Porque finalzinho da tarde no Brasil e ele recebe um verdadeiro petardo, uma bomba da Argentina vinda diretamente de Javier Milei. A justiça argentina acatou o pedido de Alexandre de Moraes e da justiça brasileira e começou a deportar e a prender os patriotários que fugiram para a Argentina. Claro que essa é uma sinalização que a Argentina não vai aceitar criminosos brasileiros lá em seu território e o Bolsonaro treme as pernas. Tudo bem que a relação dele com o Milei é diferente da relação dos patriotários com o presidente argentino. Mas, se o Milei não está dando demonstrações de boa vontade com os patriotários, por que o entendimento poderia ser diferente? Claro, Milei está causando confusão no G20, Milei pode causar uma crise diplomática artificial com o Brasil para ocultar o que está acontecendo lá na Argentina para evitar o impeachment e ele pode usar o Bolsonaro para isso. Só que se ele quisesse alguma confusão, ele já poderia ter convidado o Bolsonaro formalmente para ir para a Casa Rosada, o que não aconteceu. Coloque nos comentários se você vê essa decisão do governo argentino como uma derrota para Bolsonaro. Você acha que Milei pode refugiar o Bolsonaro? E você acha que o Bolsonaro fugiria do Brasil para escapar da prisão? Será que ele seria tão covarde assim? Se você quer a prisão do Bolsonaro e gostou da decisão da Argentina, deixa o like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. A Argentina tomou uma decisão nessa sexta-feira, ou na sexta-feira, depender de quando você estiver vendo esse vídeo, que assustou o Bolsonaro. Porque o governo argentino acatou o pedido e 61 patriotários que estão lá na Argentina vão ser deportados. E 2 já foram presos. Nós sabíamos que havia 63 patriotários refugiados na Argentina por conta do 8 de janeiro e havia um pedido também de deportação. O governo Lula agiu muito bem e não quis pressionar o governo do Javier Milei, porque já sabia que eles não iam querer ficar com refugiados lá, ou foragidos da justiça, melhor dizendo. Recentemente houve uma decisão do governo argentino por conta do alto fluxo de refugiados, foragidos que vêm do Oriente Médio, e o governo começou a querer fechar um pouco mais as fronteiras. E havia expectativa que isso pudesse afetar os bolsonaristas que estão lá foragidos, e de fato afetou. O que é interessante é que essa decisão acontece simultaneamente ao encontro de Milei com Donald Trump. O que é bem interessante, né? Milei foi o primeiro presidente a se encontrar com Donald Trump e, paralelo a isso, simultaneamente, o governo argentino toma essa decisão contra os bolsonaristas, sendo que Bolsonaro, teoricamente, é um aliado do Javier Milei. As informações mostram que Milei somente cumpriu as decisões da justiça argentina e não vai se meter. Claro que essa é uma sinalização para o Bolsonaro e é uma derrota para o ex-presidente brasileiro num momento muito tenso, porque nós vimos o ataque no dia 13 de novembro ao STF, a situação praticamente liquida qualquer possibilidade de anistia do Bolsonaro, o Bolsonaro está apavorado, Alexandre de Moraes tomou posições nos bastidores pesadas, Bolsonaro está apavorado, ele já recebeu essas informações. E essa posição da Argentina mostra que as chances de fuga do Bolsonaro ficam mais reduzidas. Porque, claro, o Bolsonaro é um ex-presidente, ele é diferente de um patriotário qualquer, o Bolsonaro tem relações mais próximas com o Javier Milei do que um patriotário qualquer, só que o governo argentino, a justiça argentina mostra, olha, nós não queremos criminosos aqui. Eles são criminosos comuns? São. Bolsonaro pode ser condenado pelo mesmo crime deles? Pode. Então, são situações que deixam o Bolsonaro numa condição mais difícil para a fuga. Ele pode fugir para a embaixada? Pode. Bolsonaro acha que pode, ele pode fugir. O STF tem esse entendimento, por isso que até o momento não devolveu o passaporte para o Bolsonaro. Só que, claro, nós não podemos acreditar que o Milei não iria acolher um pedido do Bolsonaro. Ainda é um momento de cautela. Por quê? Porque a Argentina passa por uma dificuldade imensa. A pobreza na Argentina extrapolou 50% da população. A inflação foi controlada, está a menor nível em 3 anos, desde a época da crise sanitária. Claro, a população não está consumindo. A população não consome. A aprovação de Milei permanece estável, não como no início do governo.
20% da população praticamente está na miséria. Então é uma situação que, assim, se não começar a haver sinais de melhora, Milei passa por dificuldades ou passará por dificuldades. Então ele pode criar crises artificiais com o governo brasileiro para esconder com uma cortina de fumaça aquilo que acontece no seu território. E eu falo que há uma possibilidade do Milei refugiar o Bolsonaro, porque assim é uma crise com o Brasil que ele pode criar e ele acha que ele vai ficar fortalecido por conta do Donald Trump. E a gente sabe que Trump não está nem aí para a Argentina, para o Brasil, liga um pouco para a Venezuela e para o México. O que é interessante também nós observarmos é a falta de um convite do Milei para o Bolsonaro. Como assim? O Bolsonaro está com o passaporte retido, todo mundo sabe. Vários pedidos foram feitos e o Alexandre de Moraes negou todos. Existe a expectativa que Moraes possa devolver o passaporte de Bolsonaro caso haja um convite formal de Donald Trump para que Bolsonaro compareça à posse do americano. Eduardo Bolsonaro espera conseguir esse convite. O Bolsonaro pediu para o Michel Temer falar com o Alexandre de Moraes para que o passaporte fosse devolvido. Pedido foi feito pelo Michel, Moraes negou. Lembrando que foi Michel Temer que indicou o Alexandre de Moraes para ser ministro do STF. Então, sem o passaporte, o Bolsonaro não poderia sair do país ou não pode sair do país. Mas ele pode viajar para a Argentina, porque na Argentina existe a possibilidade de você ir sem passaporte, só com RG. Só que o Bolsonaro não fez isso. Ele poderia fazer esse gesto de provocação? Poderia. Por que não foi feito? Milei poderia fazer um pedido formal para... Poderia. Por que não aconteceu? Falta de vontade do Milei? Medo do Bolsonaro de criarem disposições com o STF? Nós não sabemos. Mas que o pedido poderia ter sido feito? Poderia. Ou o convite. E não foi ainda. Aí você coloca no comentário se é medo, se é indisposição. Quero saber a sua percepção sobre isso. Mas o Bolsonaro, por exemplo, ele pode se refugiar na Embaixada Argentina sem nenhum problema, mesmo estando no Brasil. Nós estamos vendo também bagunças do Milei às vésperas do G20. Tudo isso para tumultuar, sempre, claro, para causar o tumulto. Javier Milei, ele é um presidente, uma pessoa que gosta do tumulto. Ele não teve sucesso na vida, nunca teve, ele é um fracassado, a gente sabe disso, sabemos muito bem os motivos dele. Muito por conta da rejeição das mulheres com relação a ele, porque ele tem aquela aparência asquerosa, né? E ele é um perturbado. Visivelmente ele é um perturbado. E está causando problemas no G20. Ele vai querer causar essas confusões diplomáticas, o que é normal. Por isso que nós precisamos tomar muita cautela com aquilo que ele pode fazer com relação ao Bolsonaro. Mas a sinalização foi uma sinalização negativa que assusta e muito o ex-presidente brasileiro, que é bom ficar assustado, porque o Xandão vai chegar com aquela carecona brilhando e lustrada.